Bom dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência do Banco Paine para a discussão de resultados referentes ao primeiro trimestre de 2019. Estão presentes hoje conosco os executivos do banco, Mauro Sanches, CEO, e Eduardo Fonseca, CFO e DRI. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação do Banco Paine. Após a apresentação dos resultados, iniciaremos a sessão de perguntas para analistas e investidores, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar ajuda de um operador digitando *0. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet, via webcast, podendo ser acessado no endereço ri.paine.com, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O replay deste evento estará disponível logo após seu encerramento. Lembramos que os participantes do webcast poderão registrar via website perguntas para o Banco Paine que serão respondidas durante a conferência. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios do Banco Paine, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis para o Banco Paine. Considerações futuras não são garantia de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros do Banco Paine e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Eduardo Fonseca, CFO, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Eduardo, pode prosseguir. Obrigado. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a todos pela participação na teleconferência de resultados do primeiro trimestre de 2019. Neste primeiro slide, temos os destaques do período, que iremos detalhar ao longo da apresentação. Neste trimestre, consolidamos a estratégia de maior penetração em clientes com faturamento anual de até R$500 milhões. No primeiro trimestre de 2019, esse segmento alcançou o saldo de R$837 milhões, distribuídos em 217 clientes, representando 20% da carteira e 44% do total de clientes do Banco Paine. Importante notar que a receita em intermediação financeira cresceu 28,4% no primeiro trimestre de 2019 em relação ao quarto trimestre de 2018, atingindo o valor de R$131 milhões. Já com relação ao mesmo período do ano anterior, houve uma queda de 10%. Vale ressaltar que o resultado da receita de intermediação financeira foi feito com base na carteira de crédito expandido de R$4,3 bilhões. Carteira essa 19% menor do que a carteira de crédito do primeiro trimestre de 2018, que era de 5,3 bilhões. Ou seja, reflexo do sucesso da implementação da estratégia de inserção do Banco Paine no segmento do Corporate 2 e, em contraparte, na menor penetração no segmento do Corporate 1. Com isso, avançamos ainda mais na estratégia de pulverização da carteira, sendo que o saldo de ticket médio no primeiro trimestre de 2019 atingiu um valor abaixo dos R$9 milhões. Mantivemos o índice de Basileia adequado à estratégia do banco no patamar de 12,3%. Além disso, continuamos com a liquidez bastante confortável, com um caixa ao final do período de R$2,3 bilhões. Nosso funding está com um perfil bastante pulverizado, com aproximadamente 87% da captação total representada por depósitos de pessoas físicas com ticket médio de aproximadamente R$70 mil. O foco na otimização de processos de reestruturação do Banco Paine refletiram em uma redução de 16% nas despesas administrativas e de pessoal no primeiro trimestre de 2019, quando comparado ao fechamento de 2018. Vamos para o próximo slide. Neste slide, demonstraremos a participação nos resultados por carteira. A implementação da estratégia de pulverização da carteira
continua a refletir-se nos resultados operacionais e no resultado líquido do banco, como consequência da contínua pulverização do portfólio e do incremento dos spreads da carteira corporate, além do reposicionamento da carteira em empresas com faturamento de até R$500 milhões. Assim, podemos observar o crescimento do resultado da carteira com intermediação financeira, registrando um aumento de 28% com relação ao fechamento de 2018, atingindo o valor total de R$131 milhões, fato que deve ser percebido ao longo dos próximos trimestres. Fruto do processo de reestruturação e revisão de diversos processos internos, as despesas administrativas e de pessoal apresentaram novamente uma retração, no primeiro trimestre de 2019, se comparado ao quarto trimestre de 2018, da ordem de 11% e 21%, respectivamente. Importante destacar que as rubricas em questão ainda estão impactadas por despesas não recorrentes advindas das atividades de reestruturação. Vamos para o próximo slide, por favor. Nesse trimestre, retomamos a rota de apresentar o resultado de intermediação financeira positiva para a retomada do crescimento da margem financeira. Nesse sentido, a margem atingiu 0,8% negativo no primeiro de 2019, elevação de 0,7 pontos percentuais comparado ao fechamento de 2018. Já é possível visualizar que, novamente, não tivemos efeitos de resultados extraordinários impactando a margem financeira. Vamos para o slide 5. Os dados operacionais refletem a nova estratégia comercial com esteira padronizada de produtos e serviços. O forte crescimento nas liberações de operações, abertura de conta corrente e operações com recebíveis refletem a maior penetração e excelente aceitação da placa do Banco Pioneer no segmento de clientes com faturamento de até R$500 milhões. Fica aqui evidenciado também os ganhos operacionais com a otimização dos processos internos, melhoria na gestão de pessoas e o alto investimento em tecnologia feitos ao longo de 2018. O número de operações liberadas no primeiro trimestre de 2019 atingiu o valor de 1.006 contratos, aumento de 121% em relação ao primeiro trimestre de 2018. Com relação às contas correntes, houve um aumento de 7% no primeiro trimestre de 2019 em relação ao primeiro TRI de 2018. Por fim, incluímos a informação sobre operações com recebíveis que se iniciaram no início de 2018 e estão à base do crescimento do Corporate 2. O crescimento foi exponencialmente atingindo o patamar de 887 operações no primeiro trimestre de 2019, aumento de 51% frente ao quarto TRI de 2018. No próximo slide, vou detalhar o breakdown da carteira corporate e carteira monitorada. A carteira corporate chegou a 3,6 bilhões e a carteira monitorada a 647 milhões no primeiro TRI de 2019, representando um aumento de 4,4% para a carteira corporate e uma queda da carteira monitorada de 1,3% no trimestre. Fato que demonstra o sucesso da estratégia que está sendo conduzida com o novo segmento do Banco Pioneer. Dessa forma, a carteira corporate compõe 85% da carteira consolidada, com 461 grupos econômicos ativos e um ticket médio consolidado abaixo de 7,8 milhões. A carteira monitorada representa 15% da carteira consolidada, com ticket médio ao redor de R$22 milhões, distribuídos em 29 grupos econômicos. No gráfico de pizza, temos a diversificação setorial da carteira total, sendo que nenhum setor representa individualmente mais do que 15% da carteira. Importante ressaltar que, neste trimestre, fizemos uma reclassificação da nossa carteira de crédito, tendo em vista o novo modelo do banco no segmento do Corporate 2. No próximo slide, vou detalhar a carteira de crédito. A carteira de crédito total atingiu 4,3 bilhões de reais no primeiro trimestre de 2019, com um crescimento de 3,5% na comparação trimestral. Importante destacar que esse crescimento é o início do novo ciclo de crescimento da carteira de crédito expandida, que vinha em queda há 6 trimestres consecutivos. O destaque desse slide está na produção consistente que temos feito no Corporate 2, que já representa 20% da carteira e 44% do total de clientes do banco. Como resultado dessa nova produção, o primeiro trimestre de 2019 foi marcado pela manutenção do crescimento da carteira de crédito Resolução 2682, principal foco do novo modelo transacional do banco. Importante lembrar também
que a ampliação da base de clientes do Corporate 2 deverá ajudar no incremento das receitas advindas da prestação de serviços e tarifas. A carteira 2008-2 atingiu o valor de 3,2 bilhões de reais, crescimento de 7,6% se comparado com o fechamento de 2018. O ticket médio desse segmento está em 3,9 milhões de reais, valor que está de acordo com a estratégia do banco para o segmento, além dos benefícios da pulverização dos riscos, nos traz maior diversificação de setores, garantias mais líquidas e rentabilidades superiores. No próximo slide, vou detalhar a evolução da carteira de crédito e o ticket médio. Neste slide, abrimos o histórico da carteira de crédito expandida, a carteira de crédito, resolução 2008-2 e a evolução do saldo do ticket médio. Na tabela, verificamos a produção de novas operações, o ticket médio produzido e o prazo médio das novas operações. No gráfico, fica clara a retomada do crescimento da carteira de crédito expandida depois de 6 meses de queda, além da manutenção do crescimento da carteira crédito resolução 2008-2, reflexo da assertividade do novo modelo comercial do Banco Pine para as novas operações de crédito nos segmentos do Corporate 1 e 2. A tabela demonstra que o aumento da carteira de crédito, resolução 2008-2, foi feito através do aumento do número de operações com volume médio de ponta adequado, 4,5 milhões de reais, e com uma duration baixa. Esse novo perfil de carteira mais pulverizado é reflexo dos ganhos de produtividade advindos dos investimentos em tecnologia que permitiram a escalabilidade do banco de modo mais efetivo. Por fim, o saldo do ticket médio das operações continuou abaixo dos 9 milhões de reais, mostrando que a estratégia de pulverização comercial está sendo bem implementada. No próximo slide, vou detalhar o breakdown da carteira corporate e a carteira monitorada. Considerando somente a resolução 2008-2, a carteira corporate é equivalente à carteira classificada entre os ratings AA e D, no valor total de 2,7 bilhões de reais. E a carteira monitorada é equivalente à carteira classificada entre os ratings E a H, com valor total de 520 milhões de reais. O índice de inadimplência acima de 90 dias se manteve no patamar aceitável pela gestão do banco, atingindo o valor de 0,7% no primeiro trimestre de 2019, comparado a 0,9% no fechamento de 2018. Slide 10, por favor. Neste slide, continuamos a dar mais detalhes da implementação da nova estratégia de pulverização da carteira de crédito. Podemos observar no gráfico superior à esquerda que o ticket médio da produção de crédito vem se estabilizando, sendo que neste trimestre atingiu o patamar de 3,1 milhões de reais, com 27 novos grupos ativos operando com o Banco Pine. Os efeitos da estratégia de pulverização já podem ser observados em alguns indicadores da carteira expandida, como a manutenção do ticket médio para patamares inferiores a 9 milhões de reais no primeiro trimestre de 2019, além do aumento consistente na base de clientes ativos, atingindo 490 grupos econômicos. Essas são tendências que continuarão nos próximos trimestres, principalmente como reflexo das características das operações e maior representatividade do Corporate 2 na carteira do banco. Vale destacar que, conforme mencionado anteriormente, neste trimestre foram feitas reclassificações de crédito das novas safras, em virtude da consolidação do segmento do Corporate 2 no banco. Vamos para o slide 11, por favor. O volume total de captação encerrou o trimestre ao redor de 6,8 bilhões de reais, apresentando uma queda de 7,3% no trimestre. Ao final do primeiro trimestre de 2019, os depósitos de pessoas físicas captados através de 60 distribuidores e do Pine Online representam aproximadamente 87% da captação total, com um ticket médio de aproximadamente R$ 70 mil. Vale ressaltar que a carteira de captação de liquidez diária se manteve estável, representando um montante abaixo de 1,8% sobre a carteira total. No próximo slide, quero falar um pouco sobre a nossa gestão de liquidez e capital. Encerramos o primeiro trimestre de 2019 com um balanço ainda mais líquido, com caixa de 2,3 bilhões de reais, representando mais de 2,8 vezes o patrimônio. A participação dos depósitos na captação total atingiu 94%. O índice de Basileia, 12,3%.
A variação se deve principalmente ao crescimento e à otimização da carteira através da redução da exposição do banco em posições com baixa rentabilidade e a realocação em ativos de melhor rentabilidade. Entendemos que esse patamar é aderente à estratégia atual do banco. Com isso, concluímos a nossa apresentação dos resultados do primeiro trimestre de 2019 e abrimos para perguntas. Operadora, por favor, pode prosseguir. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem *1. Para retirar a pergunta da lista, digitem *2. Novamente, caso queiram fazer perguntas, basta digitar *1. Senhoras e senhores, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Eduardo Fonseca para as considerações finais. Obrigado. Gostaria de mais uma vez agradecer a participação de vocês na conferência de hoje. Continuamos à disposição de todos. Muito obrigado. A teleconferência do Banco Paine está encerrada. Agradecemos a participação de todos, tenham um bom dia e obrigada por usarem Chorus Call.